te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livre da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo de 7 a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho, anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças deveis dar. Não levei ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu salário, sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa cidade, saudai-o. Se a casa for digna dessa saudação, caia sobre ela a vossa paz. E ele não for digno, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutais vossa palavra, saí daquele lugar, daquela casa ou daquela cidade, sacode a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desses últimos dias está nos levando então a meditar profundamente sobre a nossa missão aqui na Terra. O reino de Deus, a importância do reino de Deus, a nossa missão, a pregação da palavra. E então aqui nós vimos na liturgia de ontem aqueles escolhidos de Deus que aceitaram, o convite de Jesus para segui-lo. E todo aquele que aceita o seguimento a Jesus Cristo, ele faz a melhor escolha que possa fazer na sua vida, porque ele está escolhendo o único caminho que nos leva à plenitude da vida, a compreensão do valor da vida e a finalidade dela.
E aqui então hoje, como escolhido de Deus, Deus está designando, né? Está enviando, está ensinando e colocando regras para que possa viver com êxito a missão. Então aqui inicia Jesus dizendo: em vosso caminho anunciai que o reino de Deus está próximo. O caminho, o que é o caminho? O caminho nos leva a um lugar. Então, o nosso caminho, a nossa vida, olha a importância disso tudo. Quer dizer, eu tenho um caminho a percorrer, então no vosso caminho anunciai. Olha que grandeza que Deus nos capacita, nos chama, nos convida. E porque muitas vezes, amados, essa palavra tem que ressoar bem dentro do nosso coração. Porque para muitos esse anúncio do reino, né, esse caminho da nossa vida, ele perde a finalidade quando nós não compreendemos os valores do reino. Porque muitas vezes nós pensamos nas coisas materiais, não estou dizendo que elas não sejam necessárias, mas é uma forma da gente sobreviver, não é um caminho a se percorrer que vai nos levar à plenitude. Esse caminho da nossa vida, esse caminhar da nossa vida, ele tem um sentido muito maior, que é a conquista do reino. Então o reino de Deus, ele está próximo de nós quando nós abrimos o nosso coração e compreendemos que esse nosso caminhar, ele tem um grande significado, que é construir esse reino. O reino de Deus, ele está próximo de nós porque Deus está perto de nós. É só nós descobrir o seu amor, a sua graça, o seu poder. Então, nesse nosso caminhar, o nosso caminhar da vida, ele tem sentido quando nós anunciamos o reino de Deus. Quando nós buscamos a levar as pessoas a compreender os valores do reino de Deus. E ali então Jesus fala que tem muitas coisas a ser feita, porque ontem mesmo nós rezou em cima disso, né? Desse poder que Deus nos concede, essa autoridade que Deus concede a todos aqueles que no caminho anuncia. Então aqui fala de curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E porque de graça recebestes, de graças deveis dar. E Jesus mostra que nesse caminho nós devemos anunciar o reino, e o reino anunciado nos gera em nós o poder de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos e de expulsar todo tipo de mal. Mas para isso, nós precisamos estar apegados nesse anúncio. Nós precisamos estar olhando para esse anúncio, voltado a esse anúncio do reino de Deus. E por isso, então, a prioridade é o reino. Talvez seja muito difícil da humanidade entender, porque apegado às coisas do mundo muitas vezes somos, e por sermos muito apegados às coisas do mundo, não valorizamos as coisas do reino, que é a prioridade. Então, aquele que realmente anuncia o reino de Deus, ele precisa ser desapegado. Então, aqui fala, não leveis ouro, não leveis ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento.
Então aí, amados, o desapego, ele gera a convicção. Quando nós desapegamos das coisas do mundo e nos apegamos ao anúncio do reino, é porque nós temos realmente convicção. E aí então Jesus fala desse conduzir-se a esse caminho do anúncio para levar a paz. A paz, ela só existe em Deus. E quando nós encontramos com esse Deus, quando nós fazemos essa experiência com esse Deus, nós compreendemos que Ele é o portador da paz. Sem Deus é muito conflito e contenda e destruição. Com a presença de Deus, nós temos verdadeiramente a paz. Então que Deus nos ajude a viver essa dimensão do anúncio de Deus, do reino, para que possamos então construir a paz no mundo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.